Muito boa noite, meus queridos alunos do EJA, etapa de número 7. Tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Aqui quem fala é o professor Adriano de Alcântara, seu professor de inglês, o seu English Teacher aqui do canal Educação. E aí, galerinha? Todo mundo bem? Todo mundo tranquilo? Preparado para o encontro de hoje? Hoje, galerinha, nós vamos falar de tempos perfeitos. Olha só, a gente já vem falando de tempos verbais há algum tempo. A gente fez uma pausa para falar sobre verbos modais. Então, agora a gente está voltando com tudo para tratar agora de verbos no tempo past perfect. Nós vamos falar, então, de tempos perfeitos. Falamos um pouco de tempos simples, já não é isso? Falamos de presente simples, passado simples, e aí agora a gente vai entrar agora um pouquinho nos tempos perfeitos. Professor, perfeito? O que você quer dizer com isso? É porque é muito bom? Não, não é isso não, gente. Tempos perfeitos também são compreendidos como tempos compostos, tá ok? Vamos falar então um pouco sobre esses tempos verbais que se incluem nessa categoria de compostos, ou seja, mais de um verbo, e nós vamos principalmente perceber o uso, a função, para que servem estes verbos nesse aspecto, olha só, nesse aspecto que a gente chama de composto. Vem, que nosso encontro está começando. Bora nós? Olha só, eu sou o professor Adriano, você já me conhece, hein? Que é só aquela apresentação, mas você já sabe quem eu sou. E aí nós vamos, olha só, tratar no encontro de hoje, como eu também já falei, nossa aula de inglês, vamos falar de past perfect. E aí, galerinha, eu vou fazer um adendo, hein? Além de passado perfeito, vamos tratar também de passado perfeito contínuo. Então, eu vou fazer o seguinte, vou logo explicando para vocês. Hoje, dia 17, vou logo falando para vocês o que é que eu vou fazer, então, nesses nossos dois encontros desta semana. Já que nós vamos cobrir o conteúdo de passado perfeito e de passado perfeito contínuo, nada mais justo do que a gente fazer uma comparação entre os dois, não é mesmo? Nada mais justo do que a gente fazer sentidos juntos. Então, já que nós temos dois encontros na semana, um deles, no caso de hoje, será dedicado ao passado perfeito. E eu vou resgatar um pouquinho do presente perfeito, viu? E o segundo deles, na sexta-feira, aí eu vou trazer o passado perfeito contínuo. Tá ok? Eita, professor, é muita coisa. Passado perfeito contínuo é coisa demais. Mas vai dar certo, se preocupe não, tá bom? E aí, é claro, né, gente? Vamos observar, como eu já falei, o mais importante. As funções e os usos. Para que serve? Quando é que a gente usa? Isso aí é o mais importante, viu, galera? De tempos perfeitos. Na verdade, de todos os tempos verbais na língua inglesa, tá bom? O mais importante é você ter essa noção aqui, ó. Ah, professor, a estrutura é importante? Claro que a estrutura é importante, mas ter noções das funções e dos usos talvez seja até mais importante do que saber somente a estrutura. E vamos praticar, né, galera? Trouxe aqui algumas questõezinhas básicas para vocês darem uma olhada como é que a gente estrutura passado perfeito e passado perfeito contínuo. Belezinha, gente? Quanto às habilidades, observa bem aí. A habilidade que nós iremos reforçar no encontro de hoje será essa daí, olha só. Será a habilidade EM1LP01. Olha só, essa habilidade fala de relacionar texto em sua produção, como na leitura e na escuta. Observa aí, então, as suas condições de produção. Claro que é importantíssimo você perceber como que o texto é produzido, para que esse texto é produzido e, é claro, qual a sua finalidade, qual é a sua função. Interessante também perceber o seu contexto histórico, contexto socio-histórico, a sua circulação, quem foi que foi leitor-alvo, a audiência que foi prevista, perceber os objetivos. Vou trazer hoje uma questãozinha sobre o objetivo comunicativo, hein? Qual o objetivo comunicativo desse texto? Nenhum texto, gente, é jogado assim, escrevi por escrever, fiz por fazer. Não. Todo texto recebe, é claro, juntinho de seu nascimento, um objetivo. Ele vai servir para isso. Ele vai ter esse papel. Dentro dos textos, perceber pontos de vista, perspectivas. Quem é o autor? Sempre importante perceber. Quem é o autor desse texto? Qual época o texto foi
veiculado, gênero textual importantíssimo. Qual é o gênero do discurso? Esse texto é uma receita, esse texto é uma notícia, esse texto é o quê? Importantíssimo que você saiba qual gênero ele se enquadra. E é claro, né, gente? Observar aí as possibilidades várias de construir sentidos, isto é, interpretar bem o seu texto, analisando-o criticamente e produzir textos também, estando estes adequados às diferentes situações de comunicação. Ok, galerinha? Então aqui é só para a gente fazer aqui nosso aquecimento. Muito boa noite a quem está nos acompanhando ao vivaço. Quem nos acompanha agora, tem um aqui, olha só, os polos de Bom Jesus, polo aqui de Paulistana e o polo de São Francisco do Piauí. Galerinha, um prazer enorme compartilhar sala de aula com vocês. E aí, galera, é claro, né? A participação de vocês, ela é fundamental. Participe. Professor, explica de novo. Professor, não entendi essa parte. Professor, para aí um pouquinho para a gente copiar alguma coisa. Professor, olha a resposta da questão. Faça isso, participe. A aula é de vocês, tá ok, gente? É de vocês. Se vocês não participarem, certamente nosso encontro não será tão produtivo quanto naquele encontro em que vocês participam. Lembrando que nenhuma pergunta é boba, nenhuma pergunta é inútil. Todas as perguntas são importantes. Façam perguntas. Estamos aqui para responder e, é claro, ajudar vocês na medida do possível. Muito bem-vindo, Polo de Miguel Leão. Sejam bem-vindos. Nossa aula está começando. Vamos entrar agora no nosso conteúdo propriamente. Take a look. Dá uma olhadinha. Vamos que vamos. Hoje vamos falar de Past Perfect. Vamos falar de passado perfeito. Então, galerinha, já começo aqui, olha só, trazendo para vocês essa ideia de tempos perfeitos. Quando a gente fala de aspecto da língua, pessoal, em inglês, a gente tem duas possibilidades, tá bom? Tem tempos que são tempos simples e temos tempos que são entendidos como tempos compostos ou tempos perfeitos. Entenda essa noção como quantidade de verbo. Pode ser? Então, assim, se é um tempo simples, ele só vai ter um verbo principal. Se eu tiver um tempo que eu entendo ele como tempo perfeito ou tempo composto, ele não vai ter apenas um verbo. Ele vai ter, no mínimo, dois verbos, tá bom? Um verbo sendo ele auxiliar e o segundo deles sendo o verbo principal. Tudo bem? Então, daí a gente já começa a fazer a diferenciação. Tempo simples, só tem um verbo. Tempo composto, no mínimo, dois. Isso eu estou falando de forma afirmativa, tá bom? Na forma negativa e na forma interrogativa, os tempos simples resgatam esse auxiliar, trazem o auxiliar para apontar o tempo. Já os verbos em tempos perfeitos, não, gente. O auxiliar vai estar ali sempre. Ele vai estar ali tanto na forma afirmativa, quanto na negativa, quanto na interrogativa. Mas vem comigo, dá uma olhadinha aqui, ó. O passado perfeito, ele é usado para descrever uma ação que aconteceu no passado. Ah, professor, se é passado perfeito, é claro, né? Aconteceu no passado. Antes de uma outra ação, também no passado. É aqui que está o pulo do gato, meu querido aluno. É aqui que está o pulo do gato. Quando você está falando de tempo perfeito, perceba, o tempo só é perfeito se ele tiver em relação a um outro tempo. Ambos acontecendo no passado. Aí eu estou falando de passado perfeito. Então pensa aí um pouquinho, olha só. Você tem duas ações. Eu vou fazer aqui uma linha do tempo, ó. Vou fazer uma linha do tempo. Na minha linha do tempo, uma coisa aconteceu há 10 minutos atrás. Vou colocar um menos aqui porque foi atrás, é no passado. O que foi que aconteceu antes de 10 minutos atrás? Uma coisa que aconteceu, olha só, há 12 minutos atrás. Pessoal, se essa coisa que aconteceu há 10 minutos atrás for ser falada em inglês, eu vou utilizar o aspecto simples. Por quê? Porque é só uma ação no passado. Tudo bem? É apenas uma ação que aconteceu no passado. Agora,
se você estiver, meu querido aluno, falando de uma coisa, de uma ação que aconteceu no passado, anterior a outro passado, observe só, aí você vai estar usando um tempo perfeito. Tudo bem? Aí você vai usar o passado perfeito. Pensa, por exemplo, enquanto você está cozinhando, por exemplo. Gente, quando você está cozinhando, você está seguindo uma série de passos, um passo a passo. Então, olha só, se você fala de fazer um creme de galinha, eita, professor, que delícia. Um creme de galinha, você corta o frango, depois você tempera, depois você... Pessoal, na sequência, aquilo que aconteceu antes vai ser usado no tempo passado perfeito, porque aconteceu antes de uma outra coisa. Então, assim, se você estiver falando em cozinhar o frango, e, professor, não coube na panela, eu não cortei antes, tá vendo? Uma ação que deveria ter acontecido no passado influencia diretamente em outra ação que também aconteceu no passado. Tudo bem? Tá fazendo sentido para vocês? Vou mostrar mais exemplos. Não se preocupe, vou trazer mais exemplos. Mas a ideia é essa. É um passado que está anterior a uma outra ação no passado. Ok, gente? Professor, esse é o tempo passado perfeito. E que tal o passado perfeito contínuo? Vixe Maria, esse ainda tem mais uma coisa. O contínuo, pessoal, não esqueça, é a noção de processo. Tudo bem, gente? Sempre que for contínuo, é a noção de processo. Eu já trago logo a dica para vocês. Processo, tempo contínuo, termina em ing. Show de bola? Processo, tempo contínuo, terminou em ing. Então, passado perfeito contínuo, diferentemente do passado perfeito, ele vai expressar uma ação que começou no passado, olha só, e ainda não finalizou. Só que ela está em processo. Ela ainda está acontecendo. Não finalizou, não. Ainda está acontecendo. Imagina aí, então, que você quer sair de casa, mas está chovendo, aquela chuva. Não é uma chuvinha, não. É um toró, uma senhora chuva. Aí você olha para um lado, olha para o outro. Nossa, mas como eu queria ir para casa. Começou a chover já faz mais de uma hora e não parou ainda. Então você usa o passado perfeito. Continua. É um processo. Começou no passado, já faz mais de uma hora que chove. Finalizou? Não, ainda hoje chove. Então você vai usar o passado perfeito contínuo para dizer assim, ó, ainda chove. Não parou de chover. Esse é o passado perfeito contínuo. Uma ação que começou no passado, continua até o presente, não finalizou ainda está em processo, ainda está acontecendo, e é claro, repercute no seu presente. Tudo bem? Olha só, eu tenho estudado desde 2012. Eita, faz muito tempo. Eu parei de estudar? Não, se eu ainda não parei de estudar, uma ação que iniciou no passado, continua até o presente e ainda não finalizou, e ainda está em processo, eu vou usar o passado perfeito contínuo. Tudo bem, gente? Ficou clara aí a diferença? Então, pessoal, é algo que aconteceu no passado e ainda continua. Não para, não parou. É um processo não finalizado. Ok, gente? É isso aí. Então, vamos dar uma olhadinha, então, no que eu trouxe para vocês. Vamos começar pelo passado perfeito. Gente, se é perfeito, são dois verbos, ok, gente? Se é perfeito, são dois verbos. Quais são esses dois verbos, professor? Um deles precisa ser verbo auxiliar, e ele vai começar dando meu comando. Qual é o auxiliar, gente? O auxiliar sempre vai ser o auxiliar had. Belezinha? Sempre para todos, sempre. Had é o auxiliar do passado perfeito. Professor, mas eu já vi esse had como verbo principal. Acontece. Had é o passado do verbo have, que é o verbo ter, possuir alguma coisa. Ah, eu tenho um celular, eu tenho um computador, eu tenho uma casa.
posse, eu possuo. Isso como verbo principal. Se seu verbo had não for principal, você vai estar pensando no passado perfeito. Professor, como é que eu sei se é auxiliar ou se é principal? Meu querido aluno, se ele for um verbo que é principal, ele está sozinho. Ele vem só, ele é o único verbo, ele já vem com o complemento dele. Ah, eu tenho. Você tem o quê? Tem que ter alguma coisa, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho... É aí que está, questão de posse. Agora, se junto do seu verbo, preste atenção, se junto do seu verbo had, já que ele é auxiliar, vier o segundo verbo, esse segundo verbo, no PPP, particípio passado do verbo principal. Observou que tem dois verbos? Um principal e o outro ele é verbo auxiliar. Você, para que serve o auxiliar? Para te dizer assim, ó, tempo perfeito, meu querido aluno. E o verbo principal? Ação. O verbo principal vai te direcionar qual é a ação, qual é o estado ou fenômeno da natureza. É para isso que servem verbos principais. O auxiliar, galera, dá só aquela ajudinha. Ele está aí para te dizer assim, ó, tempo perfeito. É algo que está em processo, não acabou ainda, está acontecendo. Já o verbo principal é aquele que vai te dar a ação, o estado ou o fenômeno da natureza. Vamos dar alguns exemplos aqui, porque se a gente ficar só olhando para cá, para essa teoria não funciona. Então aqui, gente, ó, observar a posição no tempo. Fiz agora há pouco a linha do tempo para vocês, né? Olha só. She told me, olha aí o told, her name after I had asked her twice. Had asked. Professor, então percebi que você sublinhou os dois verbos da minha frase. Perfeito. Eu tenho, então, uma oração composta. O que é que eu quero dizer com isso? São dois verbos, são duas orações que estão juntinhas, período composto. Observa só. Ela me falou, me contou, told, passado do verbo tell, falar, contar. Ela me contou o nome dela só depois que eu perguntei. Mas eu perguntei duas vezes. Então, a pessoa talvez não tenha ouvido que você perguntou, e aí, só na segunda vez que você perguntou é que a pessoa te respondeu. Preste atenção, que na primeira vez, você perguntou. Na segunda que você perguntou, foi que ela te respondeu. Percebe que tem dois passados? Um passado foi a pergunta que você fez. Você perguntou uma vez, ela não te respondeu. Você perguntou da segunda vez, aí é teu passado perfeito. Tá ok? Aí é teu passado perfeito. Professor, e o agora? E o presente? Concorda comigo que agora é presente, né? Agora é presente. Tem nada a ver com isso. Agora eu estou contando isso daqui que aconteceu. Professor, então eu tenho duas frases e eu juntei as duas usando esse after. Perfeito. Esse after aqui só serve para ligar. Esse after é o depois, após. Então, ó, a primeira frase, eu estou chamando isso daqui de passado simples. Simples, professor, por quê? Quantos verbos tem aqui, gente? Só um. Se é só um, é tempo simples. Ponto final. É uma ação que aconteceu no passado. Ela me contou o nome dela. Agora o meu segundo verbo, olha só, não é só um não, são dois. Verbo 1, verbo 2. Verbo 1, verbo auxiliar, had. Verbo 2, PPP, particípio passado do verbo principal. Pronto, está resolvido. Se eu tiver esses dois, então eu tenho um passado, que eu vou chamar de passado perfeito. Professor, então quer dizer que o passado perfeito só acontece se tiver uma relação com uma coisa que aconteceu antes? Exatamente. Passado perfeito não acontece sem contexto. Não acontece sem contexto. E o contexto é uma ação que aconteceu no passado. E a ação que estiver no passado perfeito aconteceu antes da ação que aconteceu no passado. Beleza, gente? Professor, estou ainda meio
com dúvida. Vamos ver aqui alguns exemplos. Gente, olha só, aqui foi só para eu traduzir para vocês, para não ficar muito distante. Olha só, had done, por exemplo, ó. Observa que todos os verbos, todos eles têm o had, ó. Ele não varia, ele não se perde, ele está aí sempre, ó. Had. Tanto faz quem é meu sujeito, tanto faz quem é o verbo. O auxiliar vai sempre ser o mesmo. O auxiliar vai estar aí o tempo todo. O auxiliar não sai do lugar dele. Agora, o principal, ele se altera. Lembra que o principal, ele vai estar no quê? Particípio passado do principal. PP. E aí, como é que eu tenho? Ó, had done, had made. Se eu tiver o verbo do ou o verbo make, verbo fazer, no particípio passado, ficou como? Feito. Had done, had made. Se eu tiver o verbo drink, drink é o verbo beber. Olha aí, ó, no particípio passado, ele tinha bebido, ela tinha bebido. E se for comer, olha aí, ó, o verbo eat. Particípio passado tinha comido. Wake up, no particípio passado, woken up, olha aí, ó, had woken up, acordado. Se for o verbo comprar, como é que fica? Comprar é o verbo buy. Observa só, particípio passado, bought. E o verbo finalizar, acabar, é o verbo finish. Finish. Professor, esse aqui eu gostei, porque ele terminou em ED. Perfeito, galerinha. Trago aqui, então, uma coisa maravilhosa para vocês. O particípio passado de verbos regulares seguem aquela regrinha do passado simples. Se é regular porque tem regra. Qual é a regra? Adicionar ED no final. Pronto. Tá aí um exemplo, ó. O verbo finish, que é o verbo finalizar, acabar. Quando no particípio passado, quando no PPP, eu adiciono ED no final. Tá resolvido. Tá flexionado o meu verbo para o particípio passado. Show de bola? Vamos ver então alguns exemplos. Olha bem. Se eu estiver tratando, ó, da forma afirmativa, sujeito, passado simples do verbo have, esse é o auxiliar, esse não altera, lembra? Had, esse não muda, esse vai estar em todas. E aí o PPP, particípio passado do principal. Olha a foto. Quem é essa daí? É a Beyoncé. Olha o que a Beyoncé fez. Beyoncé's show had already begun when she arrived. Olha aqui a dica que eu vou dar para vocês, ó. Como vocês acabaram de ver. Sempre vai ter uma referência. Sempre vai ter um contexto. Na maioria das vezes, quem te dá esse contexto é essa palavrinha aqui, ó. When. O quando. Então, pessoal, imagina aí o que era que estava acontecendo, ó. A Beyoncé começou o show dela. E aí nós chegamos atrasados no show. Percebe? Que ela começou o show antes da gente chegar. Poxa vida, perdemos a introdução do show. Perdemos aquela primeira parte. Pois é. Então, o passado perfeito vai ser a ação que a gente chegou. Não, vai ser a ação dela começar o show. Porque ela começou antes, a gente se atrasou. A gente só chegou agora. Entende? E a gente nem chegou agora, a gente chegou no passado. Imagina então que eu estou te contando uma história. Olha, o show foi incrível, o show foi maravilhoso. Agora eu estou te falando isso. Ontem aconteceu o show. Tá no passado? Tá no passado. A Beyoncé começou a cantar, sei lá, 10 da noite. A gente só chegou 10h30. Então observa que ela começou a cantar passado perfeito. Perceba, ó. Had already begun. Já tinha começado. Já tinha iniciado o show. E aí a gente chegou também no passado. Quando nós chegamos. Olha aí então. Professor, então quer dizer que, mais uma vez, como eu preciso de um contexto, eu tenho duas sentenças. Uma no passado simples. Olha aí o arrive, ó. Simples. Para que a outra tenha esse contexto. Exatamente. Aí aqui, passado perfeito. Ok, gente? Essa frase aqui, a gente chegar, é o contexto. É a relação que está trazendo
para você de tempo, quando aconteceu. Professor, e como é que eu faço a forma negativa? Olha a cara do Will Smith aqui para te dar o exemplo. Como é que eu faço a forma negativa? Professor, negativa não é colocando not? É sim, meu querido aluno. Se você vai adicionar not para fazer a negativa, aonde é que você vai colocar esse not? No auxiliar, né, gente? O auxiliar não está aqui, não é para isso. Não é para ajudar, não é para auxiliar. Justamente. Se ele vai te auxiliar, ele vai absorver esse not. Olha aí como é que fica, então, ó. Hadn't. Ih, professor, que feio que ficou. Mas isso é gramática, tá bom, gente? Hadn't. Você só troca o O por um apóstrofe, tá bom? Um apóstrofe. Hadn't. Professor, e a continuação? Continua, gente. Não tenha medo, não, ó. Participe passado do principal, PPP. E o sujeito vem no início. É claro. Então, olha só. Will Smith had not realized that he was a good actor. Will Smith não tinha se dado conta, realize é perceber, se dar conta. Não tinha se dado conta de que ele era um bom ator. Gente, perceba que eu tenho aqui duas ações. No caso aqui, dois estados. Não é ação, você não está fazendo nada. É mais um estado. Você está percebendo, olha o primeiro verbo, dar conta, perceber. E o segundo exemplo, o segundo verbo era verbo to be, verbo ser, também é verbo de estado, verbo estativo. Então, galerinha, dá para perceber, no caso aqui, was, verbo ser no passado, verbo to be. Dá para perceber que os dois são verbos de estado, não são verbos de ação, mas perceba o mais importante. A forma negativa, ó. Will Smith é o meu sujeito. Auxiliar mais not. Auxiliar mais not. Realized, ó, é de regulação, ó. P, participe passado do verbo principal. Professor, o que é que eu estou usando para ligar as duas frases? Olha o que eu usei, ó. That. Esse that aqui não serve para outra coisa, só para ligar as duas frases. Olha o que aí, ó. Pronomizão relativo lindo. E aí, continua a minha frase. He was a good actor. Verbo to be. Só um verbo. Então, é tempo simples. Verbo to be was é passado. Passado simples. Show de bola? Então, olha só. Ele não tinha percebido, ele não tinha se dado conta que ele era um bom ator. Gente, ele ser um bom ator aconteceu. Agora, ele se deu conta disso bem antes. Ele não tinha se dado conta ainda. Aí, quando ele se deu conta, olha só a diferença, hein? Aí foi que ele se deu conta. Show de bola? Vamos para a nossa última, para a gente entrar nos nossos exercícios, nossas questões. Agora, na forma interrogativa. Vocês conhecem esse casal? Essa é a Angelina Jolie e esse é o Brad Pitt. Dá uma olhadinha, então, na forma interrogativa, gente. É simples. Troca de posição. Troca quem, professor? O auxiliar com o seu sujeito. Inverte na forma afirmativa. É sujeito, auxiliar, PPP. Na interrogativa, o auxiliar vem antes. O auxiliar começa. Então, olha só. Had, meu auxiliar, ó. Professor, e o sujeito aqui é um sujeito duplo, é um sujeito composto. Eu tenho a Angelina Jolie e o Brad Pitt. São todos os dois sujeitos. Eles tinham enviado, olha aí o verbo send, meu PPP, meu principal, o verbo enviar, mandar. Mandar o quê? Convite. Before the wedding. Olha o before aí fazendo a ligação, ó. Antes do casamento. Gente, quando você está falando essa frase, certamente você percebe que eles enviaram ou não. É uma pergunta de sim ou não. Eles tinham enviado todos os convites antes do casamento? Qual é o tempo referência? A referência é o casamento. O casamento já aconteceu. Antes de acontecer o casamento, o que é que eles fizeram? Com certeza, eles fizeram os convites, entregaram os convites. Não é isso, gente? Faz todo sentido, não faz? Então é isso. Essa é a forma interrogativa. Sem mais delongas, vamos praticar. Galerinha, dá uma olhadinha aí nesse texto.
Dá uma olhadinha aí nesse texto bem bacana. Uma tirinha. Lembrando que a tirinha serve para trazer humor, para gerar humor, para ser cômica. Vou até colocar aqui, ó, como é que a gente chama tirinha? Em inglês, professor, tirinha, a gente chama assim, ó, comic strip. Strip é tirar. Opa, tirinha. É uma tiragem, mas não é qualquer tiragem não, é a tiragem cômica. Então já deu para perceber que o objetivo de uma tirinha é fazer humor, é gerar humor, gerar comicidade. Não é que você vai ver a tirinha e quando terminar você vai sorrir, gargalhar. Não, não é isso não. Mas gera humor, dá uma olhadinha. Tem então aqui dois coleguinhas, pinguins, que estão falando de uma terceira pessoa. Observa bem, já começa assim pelo Oscar. Então, nenhum dos dois é o Oscar. Já deu para perceber que na última imagem o Oscar aparece, né? No último quadrinho é que o Oscar aparece. Então aqui começa, ó. Oscar's had cosmetic surgery. Vixe Maria, ele fez uma cirurgia cosmética? Como assim? E ele queria ser, ó, mais atraente para o sexo oposto. Vixe Maria. Então ele tá falando aí que a pessoa fez uma cirurgia. Tem muita gente que faz, né, gente? Tem muita gente que faz cirurgias para ser mais atraente ainda mais para os outros. Ainda tem essa ainda. Muito cuidado com isso aí, viu? Muito cuidado. E aí, olha o que é que o coleguinha que ouviu responde. Perceba, ó. Ele primeiro ouviu, ele primeiro foi receptor e agora ele está sendo emissor. Agora é ele quem fala. The vein feather brain. Nossa senhora, professor, como é que eu vou interpretar isso daqui? Não faz nem sentido. Vem é algo vão. E aí, feather, pena, brain, cabeça. Aquele cabeça de pena. Mais ou menos isso, tá, galerinha? Ele tá dizendo assim, que gente, que pessoa boba, por que ele tá fazendo isso? E aí, olha aqui então que ele vai atrás, ó. Continua sendo emissor e vai atrás da fofoca. What he had done. Opa, he had done. Já vimos isso, hein? Olha o auxiliarzão aqui, ó. Olha o auxiliar aqui, ó. Had. Olha o done, participe passado do principal. Olha aí, ó. O que foi que ele fez? Perceba que ele está dando uma referência. Qual é a referência? A cirurgia. O que foi que aconteceu antes? O que foi que ele fez? O que foi que ele decidiu fazer? Aí ele vai chutando, ó. Foi botox, tummy tuck. Tummy é estômago. Você fez uma redução de estômago. O que foi que ele fez? E aí quando você vê no último quadrinho, olha aí o que foi que ele fez. Implante, galera. Olha aí, ó. Ele fez implante. O professor, ele colocou foi um cocá na cabeça. Como é que é isso, gente? Lembra aí, ó, que quem faz uso de toda essa penugem aí são os peacocks, são os pavões. Isso daqui, galerinha, ó, quem faz uso disso é o peacock, é o pavão, galera. Então o pinguim achou por bem, para se tornar mais atraente, utilizar aí a penugem de um pavão. Aí se vai dar certo eu não sei, né? Mas tá aí a graça do nosso texto. Galerinha, vamos de pergunta? Quero a participação de vocês, hein? Do que trata então o enredo desse texto? Gente, eu vou dar 1 minuto para que vocês me respondam, mas eu quero a resposta mesmo, hein? Todos os polos que tiverem aí, responde essa questão para mim. O que é que vocês responderiam se essa questão estivesse na prova de vocês? 1 minutinho na tela para vocês decidirem, hein? Vamos lá? 1 minuto.
Estamos de volta! E aí, galera, cadê as respostas? Pedi a resposta de vocês e aí ficou... me deixaram no vácuo, não acredito, não. Agora eu quero saber, foi porque não compreenderam, estava difícil, ou é porque está tendo alguma dificuldade aí no polo? Alguma dificuldade com algum equipamento? Ou o que foi que houve? Digam aí, anota aí, coloca aí para mim que eu estou vendo aqui o chat, hein? A última coisa que eu vi aqui no chat foi um problema com o som, com o áudio, mas já foi resolvido. Já foi resolvido. E aí, o que vocês marcaram nessa questão? Bora lá que a gente tem mais um para fazer hoje. Vamos que vamos. Galerinha, a letra A diz assim, ó. Os animais se assemelham às pessoas no que se refere a encontrar um parceiro. Galera, é esse o enredo? Professor, até que a gente está falando disso, mas só que o enredo não fala de todos os animais, né? Não fala de todos os animais, está falando aí dos pinguins. E a relação que foi feita foi com outro pássaro. Não é isso, gente? A relação que foi feita foi com outro pássaro. Então a letra A está meio estranha. Vou marcar ela não. Olha só, a galerinha lá de São Francisco do Piauí está marcando letra C. Maravilha, é isso aí. Olha a letra B, diz aí que o Oscar tem seu ego inflado pelos seus amigos. É isso, gente? Eles inflaram o ego dele. Disseram assim, olha, você se garantiu, viu? Tá fazendo uma coisa muito boa. Foi isso que eles fizeram, gente? Sei não, acho que a letra B não é resposta não, viu? Ele não teve seu ego inflado, não. Tanto, vou voltar aqui, ó, que o coleguinha dele aqui chama ele de featherbrain, cabeça de pena. Tá vacilando, rapaz, presta atenção, vai fazer uma cirurgia, cuidado. Letra C, um pinguim, que para ser mais atraente, se assemelha a um pavão. Gente, não é cômico isso não, gente? Um pinguim que quer ser um pavão, isso é o que faz o texto ser cômico. É isso que dá o objetivo do texto. Então a galerinha lá de São Francisco do Piauí está coberta de razão. Letra C é a nossa resposta. E a letra D, os animais não entendem o significado de um implante. Entendem sim. Por isso é que é engraçado, inclusive, porque como é que eles estão falando de implante? São pinguins, são animais, eles não têm essa ideia, não, eles não têm essa noção, não. Resposta correta, letra C. Vamos para mais uma? Vamos para mais uma. Olha só, ainda sobre esse texto, viu, galera? Ainda sobre o texto. O trecho What he had done apresenta o quê? Vamos dar uma olhadinha. Isso é passado simples? Letra B. É presente perfeito? Letra C. É passado perfeito? Ou letra D é presente simples? Professor, ainda tem mais coisa. Algumas letras dizem que é uso formal e outras que é uso informal. O que foi que você mostrou pra gente agora há pouco? Mostrei para vocês agora há pouco gramática. Gramática normativa. Concorda comigo que gramática é sinônimo de formalidade. É formal, galera. Se você não utiliza a gramática normativa, aí não. Aí são coisas informais. Vamos dar uma olhadinha? Professor, como é que eu sei se é simples ou se é perfeito? Conta os verbos. Lembra, simples só tem um verbo. Perfeito tem mais de um. Quantos verbos tem aqui, ó? Had, done. 2 verbos. Já eliminei todas as que forem simples. Fiquei já entre duas, letra B e letra C. Se eu tenho 2 verbos, não pode ser tempo simples. Estou, então, entre letras B e C, tempo perfeito. E aí, galera, foi uso formal ou informal? Já começa daí, foi informal, galera. Professor, como é que eu vou saber? Porque tem esse apóstrofo S bem aqui, ó. Esse apóstrofo S aqui, ele tá só aí para te dizer assim, ó, tô nem aí para gramática. Tô nem aí para gramática. Apóstrofo S. Para que esse apóstrofo S aí? Ele tá extra, não era para ele estar aí, não. Ele é um uso informal da língua. Mas, professor, a letra B e a letra C, os dois dizem que é informal. Não me ajudou em muita coisa, não. É presente ou é passado? Gente, tempo verbal você analisa a partir do seu auxiliar. Quem é o auxiliar? Had. Se o auxiliar é had, então, certamente, seu tempo é o passado. Professor, e se fosse presente? Aí seria have. Belezinha? Presente perfeito, have, PPP.
passado perfeito, had, PPP. Resposta correta da questão número 2. Letra C é o uso do passado perfeito em maneira informal da língua. Tudo bem, gente? Então é isso. Nosso encontro vai finalizando por aqui. E aí, no encontro que vem, olha só, eu trouxe mais 2 questões sobre esse conteúdo aqui. Não deu tempo a gente falar hoje. Não tem problema. Próxima aula, sexta-feira, a gente inicia daí, para a gente fazer uma revisão bem rápida do passado perfeito e inicia o passado perfeito contínuo. E aí, galerinha, eu quero a participação de vocês. Falei que ia pedir isso e eu vou pedir mesmo, hein? Senão, ó, vou puxar a orelha, galera. Vamos lá, tem que participar do encontro. Tem que participar. O encontro é de vocês, pessoal. Certamente, quanto mais vocês participarem, mais vocês praticarem, mais será interativo e interessante o nosso encontro. Galerinha, muito boa noite e até sexta-feira. Bye, bye. See you.